Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo preencham completamente o coração de vocês, os nossos corações. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Quando recebi o convite para estar aqui, fiquei curioso com o movimento Basileia. Perguntei a Paty, que me ajuda lá, como é que é, Paty? Ela não me mandou alguma coisa no Instagram. Eu disse, não, legal, quero conhecer essa parte da família de Deus. E o Saulo esteve aqui com vocês recentemente. Saulo é um amigo, um irmão muito querido, que também falou coisas muito boas. E é bom estar aqui, fui muito bem recebido por Gabriel, sua família e os demais irmãos que nos receberam aqui hoje. Eu sou de Salvador, na Bahia. Não sei quem conhece essa terra maravilhosa que é Salvador. Quem não conhece está convidado a ir lá, estar conosco, comer um acarajé. Para quem tem que se prepara antes para comer, treina antes, para poder chegar preparado para esse desafio. E é uma alegria servir ao Senhor Jesus, né, gente? É um privilégio que o Senhor nos dá, servi-lo, andar com Ele. E eu sirvo como pastor lá, junto com Saulo, outros pastores. Sou casado com Tainã, minha amada esposa. Tenho 2 filhos, Maria Esther, minha primogênita, e Judá, meu caçulinha. E de falar deles agora eu fiquei com saudade. E, gente, o Senhor me confiou uma missão, uma missão que eu acredito que tem muito a ver com restauração de corações. Para isso, Ele partiu o meu primeiro. Eu fui alguém que vivi muitas feridas no coração, muitos processos difíceis, muitos processos de rejeição, que me viraram revoltas, mágoas profundas, processos bem complicados, né? Pra você ter uma ideia de uma das coisas que eu vivi, eu descobri que o pai que me criou não era o meu pai biológico quando eu tinha já 26 anos. E aquilo, na verdade, foi até um processo de cura. Feriu a princípio, mas começou a ter uma cura, porque o não dito vazava nesse tempo todo. Então eu percebi, eu sentia que tinha coisas que não encaixavam, que não batiam e que me feriam profundamente. E o Senhor sempre foi me chamando para esse lugar de compreender a alma à luz da palavra. Nisso eu querendo associar isso com ciência, com estudo, com pesquisa, fora a pesquisa teológica. Eu me formei em teologia, fui fazer cursos de psicanálise, fiz uma boa formação de psicanálise lá na Bahia, mas eu queria mais, eu quero ter mais ferramentas, mais respaldo também, quero conversar com pessoas dessa área. Então fui fazer curso de psicologia, querendo Deus, esse é o último semestre. E a gente procura trazer esse diálogo, né? Mas eu não quero aqui hoje pregar psicologia, eu quero pregar para você a palavra de Deus. E essa mensagem da palavra de Deus, e assim, porque tudo que é verdade em qualquer lugar, né, gente, está no Senhor, né? Ele é a verdade. A verdade que está na física, na química, na medicina ou na psicologia. E esse ano o Senhor me deu a graça de materializar algo, né, de externar, de gravar algo que sempre esteve no meu coração, que é esse projeto, esse livro, Feridas do Coração, um caminho para a cura. Nesse livro eu uso como base a história de José e seus irmãos e estabeleço um caminho mesmo, um processo gradual de 4 estágios para a cura da alma, né? Bem didático, bem prático, bem objetivo. Graças a Deus,
onde ele tem chegado, muitas pessoas têm dado um testemunho muito bom do que Deus tem feito, através da mensagem que dele veio. E graças a Deus vende bastante, já chegou a estar nos tops da Amazon, depois deu uma caída porque foi no top, esgotou de novo, a gente tenta repor, né? Lá em Salvador, nas livrarias todas, vende bastante, enfim, tem sido uma bênção. E eu trouxe. Então, tem ali atrás uma caixinha com alguns, quem quiser pode levar para casa, e eu posso também. Eu não vou dizer que eu vou te dedicar, que a minha letra é incompreensível, você tem que ter um dom de línguas para interpretar o que eu vou escrever, e aí eu vou fazer um rabisco para você. Mene tekel, tipo isso. Gente, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu trabalho no livro, mas lógico, trazendo outros aspectos também. Será que eu conseguia um tiquinho de água, gente? Só um pouquinho, só para molhar a boca. Por gentileza, meus irmãos, abram as Bíblias no capítulo derradeiro de Gênesis 50. O capítulo 50 do livro de Gênesis. No versículo 15 em diante. Importante que você leia. Está escrito assim, ó. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Tem versão que fala assim: ele lhes falou segundo o coração. Meus irmãos, no final do século XIX, início do século XX, só para a gente não se perder, 1800 e tanto, 1900 e pouco, surgiu na Áustria, na capital, Viena, um judeu, e é importante ressaltar que ele é judeu, porque muito do que ele trouxe, ele traz da tradição judaica, e a tradição judaica, ela se inspira completamente na Escritura. Então, esse judeu psiquiatra, ele começa a falar algo que, na época, foi uma coisa assim que revolucionou a ciência médica e o pensamento filosófico da época no que tange à alma humana. O nome dele é muito famoso, para muitos o pai da psicologia, Sigmund Freud. Freud falou muitas coisas interessantes. Estava até falando hoje com o pastor Gabriel que algumas coisas eu concordo, outras não. Mas, dentre as coisas interessantes que Freud falou, uma que eu queria destacar, ele começou a dizer, naquele tempo, que a alma humana, ela não era um platô horizontal, como muitos entendiam.
mas que a alma humana era mais parecida com um poço profundo, ou um iceberg com várias camadas. Um iceberg é interessante porque você tem uma ponta para fora, você tem uma parte no nível da água, e você tem a maior parte dele submersa. E que a alma humana seria assim. Ela seria profunda e ela teria níveis diferentes de profundidade. Freud tentou dividir isso chamando de consciente, subconsciente ou pré-consciente e inconsciente. Consciente seria o que você está usando agora para me ouvir, para me ver, para perceber o que está aqui acontecendo em sua volta, que é o que está mais fresquinho aqui, imediato. O que você está tentando agora, nesse momento. Pré-consciente seriam coisas que estão na sua mente e que você, com um pouquinho de esforço, você lembra. Então, você pensa agora no nome da sua melhor amiga no primário. Então, você, com um pouquinho de esforço, você está aqui. Peraí, qual é o nome dela mesmo? Era Júlia. Entendeu? Eu revelei o nome de alguém? Você entende? É seu pré-consciente. Está ali, com algum esforçozinho, você acha aquela informação, aquele pensamento, aquele sentimento que está em algum lugar que você encontra. Mas teria uma outra parte da alma, e essa seria mais profunda, que é o inconsciente. E aí, para você chegar lá, não é tão fácil. Geralmente, você tem que ter uma ajuda para chegar lá. O problema é que você tem que chegar lá de alguma forma, porque, segundo ele, as coisas que mais te influenciam vêm de lá, porque é a maior parte da sua alma. E quanto mais profundo as coisas estiverem em você, mais enraizadas elas estão, mais elas te modelam, mais impulsos geram, mais desejos geram, mais elas te movem. Entende? E então, quando ele ensinou isso, no final do século XIX, pareceu, uau, nossa, faz todo sentido, isso é revolucionário, nunca ninguém falou isso antes. Só que Freud, sabido, ficou no pianinho. E eu acho que eu acho que ele achava também que estava trazendo uma novidade, mas assim, é óbvio que a Escritura Sagrada já falava isso muito antes de Freud, quase 2000 anos, no mínimo 2000 anos antes de Freud. Nós temos vários textos bíblicos que mostram uma alma tendo profundidade. Eu poderia citar diversos aqui, que mostram a alma tendo lugares misteriosos, lugares que nós não conseguimos acessar, né? Enfim, vários. Mas um deles, para a gente não perder muito tempo, não gastar muito tempo nisso, que eu especialmente gosto, é Mateus capítulo 13. Quando Jesus ele vai falar sobre o coração humano na primeira parábola dele. Sabe qual é a primeira parábola de Jesus? É a parábola do semeador. E não é a primeira parábola à toa. Ele escolhe essa parábola para ser a primeira porque ela é uma parábola basilar. Ele quer ensinar para a gente como funciona a entrada da palavra de Deus no coração humano e como funciona o próprio coração humano. Para depois ele pregar as outras parábolas, ele primeiro introduz com essa do semeador, para você entender como funciona o coração. E lembre que ali ele vai falar sobre 4 tipos de terra, você lembra? Vamos dar uma lembradinha como é que é? Na primeira terra, a semente cai na superfície, porque é uma terra dura, lembra? É uma terra dura, de beira de caminho. Beira de caminho, geralmente, é um lugar que muitas pessoas pisam, né? Enfim, a gente poderia aprofundar isso aqui agora, mostrar que isso é uma mente que tem informação demais e vai endurecendo. Muita gente fala, muita gente pisa ali e vai endurecendo. Mas o que mais importa é que a semente fica na superfície da terra, ela não entra, porque a terra é dura. Vêm os pássaros e levam a semente, aí ele diz que é o diabo que vem e leva a palavra, mas observe que a semente fica na superfície da terra, concorda comigo? Na segunda terra, a semente entra, mas ela entra num lugar intermediário. O texto fala que ela entra, mas não aprofunda o suficiente. Porque tem pedras no meio do caminho, havia uma pedra no meio do caminho.
Alguns pegaram. No meio do caminho havia uma pedra. Drummond. Então, havia uma pedra no meio do caminho e a semente ela não vai enraizar o suficiente, porque entrou, não tá aqui na superfície total, mas não está lá no fundão, está no meio do caminho. Na terceira terra, a semente entra e enraiza lá no fundo. Você está vendo aqui 3 níveis? 2000 anos antes de Freud. E o bonitão ganhou o crédito todo. Você observa aqui, que isso aqui é muito parecido com consciente, pré-consciente e inconsciente. Quando Jesus fala o seguinte, na primeira terra, não ficou no coração, por quê? Porque não entrou, porque a pessoa não entendeu. Freud dizia que para entrar no consciente, você tem que primeiro entender. Para entrar em sua mente, você tem que entender a coisa. É uma coisa basilar, tem uma compreensão. Quer ver uma coisa? Quem é que aqui ainda sabe fazer cálculo, a não ser que alguém se formou em química? Você lembra, tem gente que nem lembra. Você lembra que na escola você aprendeu a fazer conta na aula de química? Então você nem lembra disso. Tinha uma matéria chamada Química Orgânica. E nos mandavam calcular os átomos. Você nem lembra, tá vendo? Você não entendeu nada daquilo mesmo? Nem no seu consciente entrou. Nem no seu consciente. Você nem lembra disso, tá vendo? Você nem lembra, você não entendeu nada mesmo aquilo. Você errava tudo. Pescava, chutava a prova toda. Entendeu? Jesus fala, não ficou nada, porque a pessoa nem entendeu, nem no consciente entrou. Outra, entrou, mas não aprofundou. Observe que a do meio a semente entra, e Jesus fala assim, que ela brota rápido, porque ela não tem raiz. Isso fala de uma pessoa, esse é típico da pessoa que não tem profundidade em alguma coisa. Ela se empolga sem aprofundar. E ela já acha que é expert. Ela não, antes de brotar para baixo, antes de aprofundar, ela já brota rápido. Só que aí vem o sol. Só que sol para planta que tem raiz alimenta, porque lembra que a planta se alimenta de fotossíntese. Mas sol para planta que não tem raiz mata. E ele fala que o sol é a dificuldade por causa da palavra. A dificuldade, a perseguição para o crente enraizado de verdade, fortalece. Mas a perseguição, a dificuldade por causa do evangelho para o crente que não tem raiz, que é só empolgação, mata. Porque ele não tem raiz. Mas observe que a semente está num lugar intermediário na segunda terra. Na terceira, a semente está num lugar profundo. Ok, gente? Perceberam? Então me ajuda aí eu estou prometendo nas igrejas que eu estou indo, mas eu só vou cumprir a partir do ano que vem isso. Esse ano eu não consigo cumprir ainda, não me conheço. A parar com esse costume que eu sei que... Não, eu vou parar hoje, em nome de Jesus. Eu não vou fazer, não. Me liberta, assim, Eu tenho uma tentação muito grande de pedir que você fale com alguém do lado. Eu mesmo vou falar. Então observe. Eu vou falar para você. Coração tem níveis de profundidade. Amém, gente? Amém. Grava isso. Sem incomodar ninguém da louca, glória. Vou ficar liberto hoje. Hoje é dia de cura para mim. Agora observe que na terceira terra, não tem só o evangelho lá no fundo. Na terceira terra tem plantas espinhosas, ervas daninhas, também lá no fundo. Não é só, infelizmente, não é só a palavra de Deus que chega no fundo do nosso coração. Tem outras coisas ruins, há outros amores, há outras coisas que se enraizam lá no fundo do nosso coração. E essas coisas sufocam o evangelho, sufocam a produtividade do evangelho em nós. É o que Jesus ensina. Aí tem a quarta terra. A quarta terra não está dura. Se não está dura, já está fofada para a semente. Não tem pedra, a semente pode enraizar. E no fundo não tem erva daninha nenhuma. O evangelho cresce livremente.
Agora, eu te desafio a procurar e achar em qualquer lugar, naturalmente assim, uma terra que ao mesmo tempo já esteja fofa para receber semente, não tenha pedra para atrapalhar e não tenha erva daninha, mato, capim para atrapalhar. Você não encontra uma terra assim naturalmente. Para uma terra estar nesse estado, ela foi trabalhada por alguém. Isso é uma terra arada. Por mais fértil que seja o lugar, no mínimo, outras plantas tem ali. Para a terra estar preparada para o plantio, ela é uma terra trabalhada. Coração bom é coração trabalhado. Tem que trabalhar o coração. Amém, gente? Ou tentação de mandar você falar com o irmão. Tem que trabalhar o coração. Tem que parar de orgulho e começar o quê? Abrir seu coração, expor seu coração, trabalhar seu coração. Amém, gente? Trabalhar seu coração. Agora, como eu disse, não é só coisas... Aqui a gente vai ter 40 minutos. Pronto, tá ótimo. A gente tem que então, lembrar que não é só coisas boas que estão no fundo da nossa alma. Coisas ruins também acontecem. Feridas, traumas acontecem. Gente, quem vive, quem se relaciona, se fere. E não só se fere, como também você fere os outros, né, Bion? A gente acha a vítima, eu sou... Desde que o pecado entrou, desde que nós caímos, nós ferimos e somos feridos o tempo todo. Essa é a nossa natureza, né? Adão, olha como é. Adão, na primeira vez que ele viu Eva, é bonito o texto, assim que ele disse, agora sim, Senhor, carne da minha carne, osso do meu osso. Para a primeira declaração de amor, apaixonado. Assim que o pecado entrou, a primeira coisa que Adão fala de Eva para Deus é a mulher que o Senhor me deu. Você viu que tem uma amargura já? O pecado nos amargurou, a gente machuca, a gente despreza, a gente fere, a gente rejeita um ao outro por causa do pecado. O pecado fez isso com a gente, né? Sabe que quando o pecado entrou, Adão e Eva, eles não se cobriram a princípio por causa de Deus, não. Vocês sabem disso, né? Eles se cobriram um do outro. O texto fala que eles viram que estavam nus e um colocou folha de figueira para se cobrir do outro. Quando Deus veio, eles perceberam que a folha não cobria de Deus, aí eles correram para trás do arbusto. Mas a princípio eles se cobrem um do outro. Eles perdem intimidade, perdem conexão. Então nós temos dificuldade de se conectar por causa do quê? Desse pecado que habita em nós. Gente, sabe o que é obra da carne, lá em Gálatas 5,19? Basicamente, se você lê a obra da carne, ele basicamente é uma dificuldade de estabelecer relações. O que mais tem na obra da carne não é o pecado sexual, aparece acho que 3 pecados sexuais ou 4, ou 3 sexuais, se eu não me engano. Mas pecado de briga é o que mais tem, facção, divisão, contenda, porfia, inveja, é o que mais tem. É o que a carne mais faz, é gerar briga entre nós. E o que é o fruto do Espírito? É uma grande capacidade, é uma capacidade sobrenatural de se conectar. É amor, é bondade, é benignidade, é paciência, é fidelidade, é domínio próprio. Então, onde nós somos mais feridos? Nos relacionamentos, mas a cura também passa pelos relacionamentos. Então, observe, eu estou falando que de fundo da alma, para a gente não se perder, fundo da alma, lá acontecem feridas. Quer ver um exemplo legal na Bíblia? Maria pegou o bebê Jesus, junto com José, seu marido, e eles estão indo apresentar Jesus no templo, no 40º dia, segundo a lei de Moisés. Quando eles estão indo levar Jesus, um idoso, cheio do Espírito Santo, aparece no templo, toma o bebê da mão de Maria, profetiza sobre o menino coisas bonitas. Aí ele olha para Maria e diz:
quanto a você, tipo assim, por causa desse menino, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas 2,35. E é interessante nesse texto porque espada, no grego koine, que é o grego do Novo Testamento, geralmente, o termo mais comum para espada é macária, que é a espada curta, a espada romana, a espada mais comum daquele contexto. Espada desse tamanho assim. Mas aqui, quando Lucas fala da profecia de Simeão para Maria, sobre o que ela sofreria por causa de Jesus, ele usa o termo ronfaia, que era a espada da Trácia, que era uma espada grandona. Propositalmente, Lucas, muito douto, muito culto, está dizendo, para a profecia de Simeão, o que cabe aqui é a ronfaia, porque é uma espada que vai atravessar completamente a alma de Maria. A alma de Maria vai ser profundamente ferida. Ouça, existem feridas que são profundas. Onde é que a alma de Maria foi profundamente ferida por causa de Jesus? Na cruz. João 19 diz que ela estava ali pertinho da cruz, assistindo seu primogênito maravilhoso ser torturado. Imagina uma mãe assistir seu filho. Agora, o que a gente faz quando uma ferida profunda acontece? Vamos pensar no corpo para ajudar a gente a pensar? Porque observe que aqui espada é usada como sinônimo como uma metáfora para algo que fere a alma. Só que espada fere corpo, né? Porque corpo e alma se espelham. E é até legal, para não deixar passar, quando a gente fala de profundidade da alma, a gente fala de espada, é lembrar que em Hebreus 4,12 diz que a espada, que a palavra de Deus, é mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados. E penetra, o conceito freudiano muito antes, e penetra, penetra fundo, até a misteriosa divisão entre alma e espírito. E ela vai lá no fundo, onde ninguém pode ir, para fazer uma limpa nos pensamentos, nos sentimentos, mas aleluia, mais profundos. Aleluia. Mas vamos aqui, Maria, ferida. O que a gente faz com uma ferida quando ela é profunda? Vamos pensar primeiro numa ferida superficial. Se você, mãe, aqui eu vi algumas crianças, então devem haver mães nesse ambiente. Se você, mãe, está aqui no culto e de repente fica sabendo que lá no Kids está repreendido em nome de Jesus. A superstição gospel. Seu filho se arranhou com um brinquedinho. E aí a irmã que está cuidando lá falou: mãe, fulaninho teve um arranhãozinho. O que você faz? Não, tudo bem, passa uma aguinha, se tiver aí um negocinho antisséptico, mas tá de boa. Tá. Você não se preocupa, você não corre para tratar. Não, por quê? Porque quando é superficial, tratando ou não, o tempo se encarrega de resolver, o corpo se auto-regenera, não é verdade, gente? Mas Deus livre e guarde. Se você está num outro ambiente e, digamos que um ventilador, uma faca, uma coisa penetrante, cortante, entrou na criança, entrou em quem você ama e cortou fundo. Você fala assim: deixa para depois. Não. Porque o que é profundo, o tempo não resolve sozinho. Quando a ferida é profunda, o tempo sem tratamento vira inimigo. Agora pense. Agora, por que com o corpo você corre para tratar e com a alma você fica torcendo para o tempo curar?
Tempo não cura ferida profunda. Tempo agrava ferida profunda. Ela inflama, ela infecciona. Pastor, então, diante desse cenário aqui, Jesus providenciou o acolhimento imediato para Maria? Exatamente. Jesus sofrendo, mas Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é o Filho perfeito. Ele vendo a sua mãe destroçada, sabe o que Ele fez? Ele sofrendo, cuidou da mãe. O texto fala em João 19, que olhou para o discípulo mais carinhoso que Ele tinha, o mais afetuoso, disse: mãe, eis aí teu filho agora. Filho, essa agora aí é tua mãe. João, ela é sua mãe agora. Acolhe, João. Abraça ela, João. Cuida da minha mãe, João. E o texto diz que naquele mesmo dia, João recebeu Maria na sua casa. Ela foi morar com João. E é tão maravilhoso isso, gente, que você percebe nos evangelhos que há uma certa tensão entre a família biológica de Jesus e a família espiritual, que são os discípulos. Eles não se bicam muito. Lembra daquele texto que Maria vai com os irmãos falar com Jesus, e o Senhor não recebe ela porque está com os discípulos. Lembra desse texto? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Maria não anda com a igreja. Você não encontra em lugar nenhum dos evangelhos Maria em meio aos discípulos. Mas depois dessa ferida que a cruz fez na alma dela, e depois do tratamento que ela teve no acolhimento de João, pela primeira vez em Atos 1,14, Maria está no meio da igreja. O coração dela está sendo restaurado na comunhão. O coração dela foi ferido quando o corpo físico de Jesus foi ferido. E o coração dela foi restaurado quando o corpo espiritual de Cristo foi reunido pelo Espírito Santo. E aí ela vai para um lugar até de mais maturidade, porque agora é discípula de Jesus. E geralmente é isso que acontece com feridas tratadas. Você passa a ser mais maduro do que era antes. Agora, você não pode esperar, e aí eu quero te adiantar isso, não tem expectativa de, depois de tratar uma ferida, de viver para o resto da vida como quem nunca foi ferido. Esqueça isso. Lembra de Jacó? Depois que ele foi ferido, o que aconteceu com ele para o resto da vida? Mancou. Você nem sempre tem que mancar, mas você vai carregar marcas. É de propósito isso que Deus faz. Essas marcas são um testemunho. Essas marcas te humilham e você tem que ser humilhado, Bia. Essas marcas te lembram da graça de Deus na sua vida. E essas marcas são um testemunho para outros de que você é fraco, de que você sofreu, mas que a graça te alcançou. Então, para sempre, você vai ser aquela pessoa que foi rejeitada. A gente quer viver, não, eu quero viver como se eu nunca tivesse sido rejeitado, nunca tivesse sido abusado, nunca tivesse sido traído, nunca tivesse me decepcionado. Não, pelo contrário, você vai ser aquela pessoa que foi rejeitada, mas depois de curada, consegue amar profundamente. Você entende? Jesus, quando ele ressuscita com o corpo ressurreto dele, o corpo glorificado, gente, ele poderia não ter marcas, mas não. Leia João 20, 27. Lembra? Tobé, toca aqui. Ele até hoje, sentado à destra do Pai, é o Cristo que carrega as marcas da crucificação. E você para sempre, eu sempre vou carregar as marcas que eu carrego. Mas quando eu as mostro, eu glorifico ao Senhor. Quem me conhece ouve diz, meu Deus, você passou por isso, não parece, pela glória de Deus, a maneira que você acolhe, que você ama, que você se relaciona. Eu digo, é a graça do eterno de Deus, da graça do maravilhoso Pai. Amém, gente? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então de remédios. Mas antes de falar do remédio para a alma, deixa eu só reforçar uma coisa aqui, porque eu sinto no meu coração de reforçar isso. Preciso reforçar isso com você, porque você não pode ter essa ilusão. Ouça uma coisa, isso me incomoda, que a gente tem uma igreja cheia de pessoas
Eu sei que muita gente, quando sai daqui, diz, poxa, é verdade, eu tenho que tratar, mas não trata. Meu desejo sincero é que 100%, todo mundo, de alguma forma, busque tratar o seu coração. E tratar o coração de quem você ama, porque você vai ser um instrumento de Deus na vida deles também, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, não ache que o tempo vai resolver. Não vai. O personagem que eu mais trabalho aqui no livro, que eu estou lendo sobre ele aqui, é José. José foi ferido, gente, com quantos anos? Você lembra que os irmãos traíram ele? Você lembra? Você lembra? Quantos? 17 anos, Gênesis 37. Ele reencontra os irmãos quando ele tem 39 anos de idade. Você acha que ele está curado? Irmão, ele era um governador poderoso, um homem, sabe, de pose. Mas o texto diz em Gênesis 45 que quando ele se revela aos irmãos, ele berra, ele não chora não, ele berra, ele urra de dor. O texto fala que fora da casa, na rua, no palácio de Faraó, se ouvia os berros, os urros de José. Vende para alguém no prédio aqui da frente ouvir. Bem que a gente está com som. Dá até para ouvir mesmo. Mas sem som, para alguém lá no prédio lá, ouvir você chorando, você tem que chorar alto. José berrava 22 anos depois, porque não foi tratado. Quando mexeu na ferida, quando começou a tratar, doeu como se fosse ontem. E tem coisa na sua alma, se você mexer hoje, dói como se fosse hoje, porque você não tratou. Está aí. Você pode não, eu anestesiei, eu tento não pensar nisso. Eu vou te falar uma coisa, a tentativa de esquecer também é outra furada. Porque ninguém esquece de verdade o que é profundo. José também tentou fazer isso. Quando ele teve o primeiro filho dele, Manassés, em Gênesis 41, 51, ele falou, Deus me fez esquecer de toda a minha dor, de toda a casa do meu pai. Será que ele esqueceu mesmo? Não esqueceu, ele reprimiu. Aí outra coisa boa que Freud falava sobre isso, repressão. Você não consegue lidar com isso no consciente, você enterra no inconsciente e tenta não pensar, você bloqueia, mas você não tratou. Aquilo fica brotando em você, você nem sabe por quê, mas vem uma tristeza, vem uma angústia, vem uma ansiedade contínua, porque coisas que estão lá no fundo que você nunca tratou. José nunca esqueceu de verdade. E é interessante, né, que como para poder esquecer um problema, a gente enterra toda uma história que não tem que ser enterrada. Olha o que ele fala assim, Deus me fez esquecer das minhas dores de toda a casa do meu pai. Mas peraí, foi toda a casa do seu pai que te feriu? Não foi. Foram 10 irmãos, Benjamim, o caçula, não fez nada contra ele. A irmã dele, a Diná, né, não fez nada contra ele. O pai, bem que eu falo algumas coisas que o pai fez aqui no livro, mas o pai não fez igual os irmãos fizeram. A mãe de criação dele, Lia, também não. Mas quando ele vai falar que tentou esquecer de toda a casa do meu pai, incluiu Benjamim, tentou enterrar Benjamim mesmo, tentou enterrar Jacó, todo mundo. Quando você não trata, mas você quer enterrar, você enterra quem tem a ver e quem não tem a ver. Por causa de uma pessoa, você enterra toda uma comunidade, toda uma família. Gente boa que você deveria amar, que você ama no fundo, você bloqueia, trava, tenta apagar da memória, mas não apaga, só enterra e não resolve. Tem até um seriado interessante que a Apple TV lançou recentemente, chama Ruptura. Você já viu Ruptura? Ruptura, a pessoa ela tenta apagar memórias dolorosas, mas o que acontece? Ela perde identidade, não sabe mais quem ela é. Tanto que José, quando um dos mais profundos dele é quando ele fala para os irmãos, em Gênesis 45:3, eu sou José. Mais de 20 anos que ele não falava isso. Reconectou-se com sua identidade, isso é profundo demais. E eu sou
Por exemplo, eu sou filho de Rogério. É importante para mim falar. Sabe? Para você não entenda isso, mas para mim é importante falar isso. Eu sou filho de Rogério. E também sou filho de Léo. Ó, que viagem. Agora sou filho de... Mas é importante que eu entenda, que eu saiba quem eu sou, que eu abra meu coração, que eu admita a minha história. Amém, gente? Negá-la, ensoterrá-la, não tratá-la, não lidar com ela, não resolve. Amém, gente? Eu sou José. Mas vamos lá, vamos trabalhar pelo menos um remédio aqui, gente, dentre vários que a gente poderia trabalhar, que é o remédio do perdão. Remédio poderosíssimo, remédio maravilhosíssimo. O perdão ele é muito legal. Assim, um outro caso, só para poder reforçar ainda mais, que o tempo não cura, foi Jacó e Esaú, o pai de José, sabe, né? Jacó, esse caso é massa. Jacó, ele feriu Esaú profundamente, enganou o irmão, roubou, fez o irmão de besta. Ele era besta mesmo, mas fez ainda mais de besta. E aí foi embora para a casa do sogro, né? Labão, tal, passou mais de 20 anos lá. Aí Deus mandou ele voltar. Só que ele lembra, né? Que Esaú, quando ele foi embora, mais de 20 anos atrás, jurou matar ele. Só que ele cogita: será que o tempo não resolveu? Será que Esaú com o tempo não ficou bom sozinho, mesmo sem tratar? Só que Jacó é esperto, é malandro, ele diz: não vou de ver, não, vou mandar um mensageiro sondar. Mas ele acredita na possibilidade que o tempo tenha resolvido. Como muita gente acredita, mas não vai resolver. Ele adianta, não vai resolver. Aí ele manda o mensageiro volta e diz: ó, seu Jacó, fomos falar com o teu irmão. Ele ficou tão animado para lhe reencontrar, que não vai nem lhe esperar. Está vindo no caminho. Mas não vem sozinho. Vem com 400 homens. Entendeu? Entendeu não? Isso é um exército, gente. Vinha para acabar com a raça de Jacó. O avô deles, Abraão, com 318 homens, menos de 400, enfrentou 4 reis. 400 homens é um exército forte. Jacó ficou apavorado e viu que tempo não resolvia. Ele teve que ter um encontro transformador com Deus e um reencontro com o irmão para curar as feridas. Mas vamos lá, perdão. Muitas pessoas falam assim: Diogo, é o seguinte, tentei perdoar, perdoei, pedi perdão, mas parece que não resolve. A dor fica, a mágoa, um negócio esquisito. A gente sabe qual é o grande problema da gente com o perdão hoje em dia? É que a gente usa um perdão falsificado. Sabe o que é remédio falsificado? É um remédio que algum esperto... Não estou falando de remédio genérico, não. O genérico ele tem a mesma composição. Só não é de uma marca famosa. O falsificado não. O falsificado, não chega um malandro, ele altera os componentes. Aí ele tira uma coisa que é cara, bota um negócio lá barato, um negócio fake, e o remédio perde o efeito, até fica tóxico. Entendeu? Porque não tem princípios ativos importantes. Infelizmente, tem muita gente praticando, aprendendo e aplicando um perdão fake. Perdão falsificadíssimo. A começar da ideia que a gente, às vezes, tem de que perdão é esquecer. Não, perdão não é esquecer, isso se chama amnésia. Perdão não é esquecer. Mas, Diogo, lá em Isaías 43, 25, diz que Deus esquece nossos pecados. A gente não quer que ele apagou da memória, não. Significa que ele vai ficar jogando na sua face um pecado já perdoado, mas ele lembra de tudo. Tenha certeza disso. Entende? Na verdade, para você perdoar, a primeira coisa que tem que fazer é lembrar. Perdão começa com lembrar, com trazer a consciência, com lidar com a situação. Uma parábola maravilhosa sobre perdão é Mateus 18, a parábola do credor incompassível. É a melhor para a gente aprender perdão de Jesus. Ela é maravilhosa. É o melhor texto bíblico para perdão, é aquele ali. Ali é uma aula de perdão. E o texto fala que o rei está acertando as contas com os servos. Então aparece um cara que deve a ele uma quantia impagável, uma quantia astronômica. São 10 mil talentos. Isso se for ouro, o texto não fala se é ouro, se for ouro, hoje daria
trilhões de dólares. Se for prata, dá bilhões de dólares. É uma quantia impagável. E aí, antes do rei perdoar, o rei primeiro levantou a dívida. Aprenda isso aqui. Antes do rei perdoar, ele tomou ciência dos fatos. Sabe por que muita gente não perdoa? Porque você não sabe nem descrever o que fizeram com você. Você foge da conversa necessária, das confissões necessárias. Eu canso de pegar casais para conversar e aconselhar, aí eu pergunto, irmã, teve traição ou não? Pastor, não quis nem ver. Eu não quis nem saber. Na primeira conversa que eu vi lá no WhatsApp, eu já tirei o olho, já quebrei o pau e não quero nem ver, não quero nem saber. Mas teve, eu não sei. Então você nunca vai poder perdoar. Você pega aquela dúvida, aquela suspeita, aquela coisa mal resolvida. Não, a primeira coisa para perdoar é levantar. Vem cá, o que aconteceu de verdade? Quais são os fatos? Levanta a dívida. O que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu comigo? Eu fui abusada? Foi um abuso que aconteceu? Eu fui rejeitado? Eu fui traído? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Você sabe descrever? Você sabe o que fizeram com você? Você vai perdoar porque você nem sabe o que fizeram com você. Para o rei perdoar, primeiro ele entendeu os fatos, ele levantou a dívida, ele calculou, ele entendeu, você fez isso. E, gente, antes dele perdoar, primeiro, agora isso aqui é profundo, ó. Antes dele perdoar, primeiro ele condenou. Deixa eu falar uma coisa, não existe perdão sem condenação. Não pode condenar, não, tem que condenar. Tem algum jurista aqui? Jurista? Pronto, aqui, ó. O que é o perdão no direito? O perdão é um instituto jurídico dado a um condenado. Enquanto a pessoa não foi condenada, não cabe perdão. Primeiro você condena, você reprova, você fala, o que você fez é reprovável. O que você fez é ruim e é natural que quem foi ofendido, quem foi ferido, quem foi prejudicado, tenha como primeiro sentimento uma ira contra os fatos e contra o ofensor. É normal, não se culpe, meu irmão e minha irmã, por se chatear com quem te fez o mal. Isso é saúde. Se você não se chatear com quem te fez o mal, tem alguma coisa errada com você. Você tem que ter uma santa ira contra a maldade. A sua maldade, em primeiro lugar. Todo mal. Mal, tem o rei, que representa Deus ali, está chateado. Amém, gente? Eles dizem, como é que é, Saulo? Sem vergonha. Me roubou assim, foi? Nossa, agora você vai ver. Vai ser escravo. Isso é Deus. Você vai ser escravo. Sua mulher vai ser escrava. Seus filhos vão ser vendidos como escravos. Tudo que você tem vai ser vendido para amenizar a dívida. Juízo, condenar, repreender, exortar, dizer isso é ruim, isso é mal, o que você fez foi perverso. Aí quando o rei viu, agora veio o perdão, ele condenou. Quando ele condenou, aí o homem entrou em desespero. E aí agora vai vir o perdão. E agora, gente, para vir o perdão, eu quero falar de uma coisa ainda mais grave que fazem para falsificar o perdão. E aqui essa mais grave de todas. Quem já ouviu alguém falar assim, rapaz, até bem intencionado às vezes, gente, eu entendo, mas pense um negócio ruim. Perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã, não por ele, aquele miserável salafrário, não por aquela infeliz, mas por você, pelo seu coração, para você se curar, para você ficar bem, que ele, aquele miserável, ele vai colher, que Deus,
Ele vai ver. Mas você, meu irmão, para o seu bem, meu irmão, para curar o seu coração, não fica com esse veneno no seu coração, não. Quem não perdoa faz mal a si mesmo. Gente, sinceramente, quem já ouviu algo assim? Todo mundo já ouviu isso. Gente, isso aqui é o perdão mais fake de todos. Sabe por quê? Porque o princípio ativo básico do perdão é compaixão. Perdão verdadeiro nasce quando eu olho para o meu ofensor e eu tenho pena dele. Foi o que aconteceu. O rei condenou, ok? O rei condenou, aí o rei viu aquele homem desesperado, aí o rei começou a imaginar, rapaz, o cara vai ser escravo, a mulher vai ser escrava, vai ser abusada, os filhos vão ser escravos, vão ser abusados, vai perder tudo, infeliz. E o rei, estou com pena desse infeliz. Eu estou mais sentido pelo que ele vai sofrer do que pelo que ele fez comigo. Eu me importo mais com ele do que com o que ele fez comigo. Está pesando mais para mim a vida dele do que o que ele fez comigo. Perdão acontece quando você começa a enxergar a miséria de quem te fez o mal. Mateus 18, 27. Então o Senhor teve compaixão daquele servo e perdoou toda a sua dívida. Perdão nasce de compaixão. Quem é o maior perdoador do universo, gente? Você acha que Deus perdoa para se sentir bem? Deus está no céu assim, chateado, coração amargo, e Gabriel fala assim, ô Altíssimo, não fica com o teu coração assim. Libera, para não fazer mal ao teu santo coração. Faz sentido, gente? Deus não perdoa para ganhar. Gente, esse perdão para se fazer bem é egoísmo, não é amor. O amor pensa no outro, não em si mesmo. O amor não busca seus próprios interesses. Salmo 103, 3 diz que Deus perdoa todos os nossos pecados. Sabe por quê? O versículo 8 explica, porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Uma vez eu estava aconselhando uma mulher que tinha dificuldade de perdoar um homem, porque ela achava que ele não sofreu o suficiente, que ele não pagou o suficiente, que ele não, sabe, ela queria ver ele destruído, acabado, mais esmagado. Aí eu comecei a conversar com ela, mas será que ele não é um miserável? Será? Aí eu comecei a mostrar para ela o quanto que ele já sofria em si mesmo o seu pecado. Eu falei, meu irmão, quem vive fazendo mal é quem mais sofre, não tenha dúvida. Ah, não, pastor, mas ele tem a consciência cauterizada. Pior. Porque se tivesse a consciência sensível, ainda estava progredindo. Se é cauterizada, está indo a passos largos para a destruição. Ele vai se destruir, não sei nem sentir, é terrível. Comecei a mostrar para aquela mulher como aquele homem destruía a própria vida. Aí chegou um momento que ela, depois de 20 anos, disse, é mesmo, coitado. Aí o perdão começou a nascer. Perdão vai nascer de verdade quando você vê em quem te feriu um coitado, porque ele é. Um miserável, porque ele é. Você entende, gente? Ah, pastor, mas eu não tenho força. Não, eu não tenho. Eu não consigo ver. Ah, então, Bill, eu quero te falar uma coisa. Nessa parábola aqui, você acha que você é que personagem? Que você é o rei? Nessa parábola aqui, deixa eu falar, você é esse devedor que devia ao rei uma quantia impagável. Sabe quem te feriu é nessa parábola? Um cara que depois que ele sai, ele encontra, que deve a ele 100 denários, que é um tiquinho em relação ao que ele devia.
Porque qualquer pessoa que te feriu deve muito, infinitamente menos do que você devia a Deus. Ah, não, eu nunca fiz o que fizeram comigo. Vou te falar uma coisa, a questão é contra quem você fez e faz ainda. Você peca contra Deus há muitos anos, todos os dias. E pecar contra Deus é outro nível. Ninguém fez contra você, ninguém deve a você o que você deve a Deus, o que você devia a Deus. E Deus, graciosamente, lançou sobre o Filho dele todos os seus pecados. Te perdoou, te abençoou. E quando acabar essa vida aqui, você entra numa vida de glória eterna. Você acha que merece isso, irmão? Então, quando eu entendo essa graça, quando eu lembro que eu era um miserável e ainda sou muito miserável diante de Deus, eu olho para quem me feriu e vejo nele um miserável. E só quando eu consigo ter compaixão do miserável que me feriu, é que eu consigo perdoar de verdade. Pastor, então peraí, eu só vou perdoar mais. Então qual é o caminho do perdão? Olha o caminho do perdão. Primeiro, reconheça o que fizeram com você. Segundo, medite no quão miserável a pessoa é. Quer perdoar? Medite no quão miserável ele é. No quão sofredor ele é. Ok? O caminho é esse. No quão miserável ele é. Aí você vai conseguir perdoar. E lembre no quão miserável você era diante de Deus. E no quanto Deus te perdoou. Você percebe? E aí, isso anula em nós a sensação de injustiça que a gente tem. Ah, mas é injustiça. Gente, você quer justiça? É mesmo, Binho? Quem quer justiça absoluta contra os pecados? Quem quer? Tá, repreendido, até bater aqui na madeira. Aqui. Porque o texto fala, se você quiser na ponta do lápis, Deus vai te pegar na ponta do lápis. Você quer isso? Você aguenta? Você quer graça para você, mas você quer justiça para o outro, né? Meu irmão, quem vive pela graça derrama graça. Derrama graça. Amém? A não ser... Aí, como o cara não perdoou o conservo, o rei chamou e disse, você não quer graça não, Bion? Então vem cá. Vai pagar tudo que me deve, então. Mandou ele para a cadeia para pagar. Agora, se ele solto não conseguia pagar, não é preso. O que é que o rei fez? Botou ele numa cadeia para ele entender que ele não tinha como pagar as próprias dívidas. Ele só conseguiria sair pela graça. Enquanto a gente não se render à graça, ficaremos no eterno looping de mágoas, de peso, de pecado, de culpa, de ferida. É na graça que nós somos curados. Amém, gente? Agora, olha que coisa maravilhosa. Mas então, se o perdão é um remédio que eu aplico no outro, observe, perdão é um remédio que você aplica no outro. Como é que perdão me cura? Te cura por uma coisa chamada efeito colateral. Sabia? Sabia que tem remédio que tem efeito colateral? Vários, né? Você toma por uma coisa, ele faz outra. Então, o perdão te curar é um efeito colateral. Por quê? Porque quando você derrama graça sobre o outro, essa graça que passa por você, ela te lava. É igual o Jó. Olha que legal isso aqui, para a gente ir para o encerramento. Olha que legal. Olha para Jó. Jó estava sofrendo, né? Aí chegam os amigos dele. Os caras não ajudam em nada. Só piora, acusando, ferindo, batendo na ferida, acusando o cara e tal. E Jó vai pegando ar e vai ficando amargo, e vai murmurando, e vai ficando fatiado. Jó começou até na graça, entra agora no mérito dele também, e começa a falar um monte de coisa, e fica enjoado, e reclama. Deus não faz nada, ele fica naquela amargura dele. Eu entendo assim, quem sou eu para julgá-lo?
Não passei 1% do que ele passou. Graças a Deus. Aí os amigos dele também desistem, a relação fica horrível, o clima fica insuportável, e vão embora. Aí Deus, que é sábio demais, primeiro vai em Jó. Falou, Jó, você acha bonzão, né, Jó? Vem cá me conhecer, vem cá olhar para quem de fato é santo, Jó. Quando nós conhecermos o Senhor, vamos ver quem realmente é santo e quanto nós somos. Todo mundo que tem revelação verdadeira de Deus cai em arrependimento, em quebrantamento. E Jó diz, eu te conhecia só de teoria, agora eu tenho experiência, agora meus olhos te veem, agora eu estou perto de ti, por isso me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus derrama graça sobre ele. Quando Deus, Deus derramou graça, Deus perdoou Jó, mas Jó ainda não foi completamente curado. Por quê? Porque falta ele perdoar. Aí Deus, para fazer Jó perdoar, faz o quê? Encontra os 3 amigos no caminho. E aí tá os 3 se achando, né? Botando para quebrar em cima de Jó. Aí Deus ama pegar um orgulhoso no caminho. E diz, Bildade, Zofar, e ele faz... Para onde vocês estão indo? Vocês vão cair agora, não é mesmo? Não, Senhor, nem venham orar. Se quiser que eu perdoe, vão lá pedir perdão, vamos falar com Jó. Se Jó orar, Deus está obrigando as pessoas feridas a se reconectarem. Por que Deus não pode ouvir a oração deles? Eita, não pode. Por isso. Que dá a microfonia. Deixa eu voltar para cá. Por que Deus não pode ouvir a oração deles? Pode. Mas Deus quer obrigar eles a se reconectarem. Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele trava muitas vezes a porta de uma graça para a sua vida. Para te obrigar a fazer caminhos de restauração, de reconexão, de perdão, de quebrantamento. Tem gente aqui que hoje vai se mover no Senhor para buscar quem precisa buscar, para pedir perdão, para se reconectar, para perdoar, para restaurar, em nome de Jesus. Agora você imagina, Jó doente, Jó em miséria, vindo 3 amigos ricos e saudáveis para pedir oração para o cara. Tem que ter muita graça no coração, né? Porque assim, para ser amigo de Jó tinha que ser rico, né, gente? Jó era o mais rico do Oriente. Se fosse hoje, seria um sheik bilionário. Então, para ser amigo de um milionário, tem que ser no mínimo milionário. Então, os caras chegam ali e o texto fala que Jó, doente, vai fazer 14 sacrifícios. Gente, isso leva horas. Não foi uma oraçãozinha rápida, não. Jó ficou horas intercedendo pelos amigos que feriram ele. Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele acabou de ser perdoado por Deus. Pode observar. Deus tratou com Jó, Jó se arrependeu, Deus perdoou Jó, trouxe os amigos para Jó perdoar. Aí o que Deus não fez em todo o livro, enquanto Jó reclamava, Deus não curou ele. O texto fala, Jó 42:10. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurava a vida de Jó. E lhe dava o dobro de tudo. Quando o ciclo da graça se completar na sua vida, você vai para um lugar maior, melhor, de mais maturidade, de mais graça no Senhor, do que nunca esteve antes. Amém, irmão? Eu quero usar esses minutinhos finais aqui para falar uma coisa, porque eu li um texto que até agora eu não falei, que é os irmãos, porque assim, José perdoou os irmãos, ok, gente? Mas passou-se mais 17 anos. José agora 39 mais 17 dá 56, né? Tem 56 anos. Os irmãos são mais velhos do que ele. São sexagenários, se não septagenários.
E aí, quando Jacó morre, os irmãos ficam com medo de José se vingar deles, gente. Por quê, gente? Já não perdoou? 17 anos depois? Aí Jacó morreu, eles ficam com medo. Eita, rapaz, se José quiser se vingar agora. Eles não receberam perdão. Porque José perdoou, mas eles não se sentem perdoados, ficam atribulados, culpados, eles estão carregando um peso, uma culpa horrível que sabota a vida deles. Foi o que eles falam para José assim: nós somos teus escravos, né? Homens livres, mas se sentem escravos, porque culpa faz isso no coração. Por quê? É interessante, né, que eles dizem para José que supostamente Jacó mandou uma carta, deixou uma carta para entregar a José quando ele morresse. Estranha essa história, né? Por que o pai não deixa com José o recado? Vai deixar com os ofensores uma carta para o ofendido? José, perdoe seus irmãos, deixa com os... Eu acho que eles inventaram essa carta. Mas sendo verdade ou não, ela é muito reveladora. Por quê? Qual foi o problema? Se você ler Gênesis 45, versículo 5 especialmente, mas todo o capítulo, ali todo o início do capítulo, quando José perdoou os irmãos, ele fez uma coisa, ele tentando amenizar a situação, ele cometeu um erro. Ele falou para os irmãos assim, os irmãos ficaram com muito medo, quando ele se revelou: eu sou José, os irmãos ficaram apavorados. Aí ele falou assim: não, calma. Ei, ele fala assim, versículo 5, não se entristeçam, nem se recriminem, nem se culpem por terem me vendido. Na verdade, não foi nem vocês que me venderam, foi o próprio Deus que me mandou para cá. Gente, não se entristeça, não se culpe, não se recrimine, significa vocês não têm culpa. Quem não tem culpa não precisa de perdão, só de uma desculpa. Você entende isso? Perdão para quem é culpado. Jesus falou assim: vocês não fizeram mal nenhum, não tem culpa não. Vocês não têm culpa nenhuma. Só que a consciência deles sabe que tem culpa. Eles ficaram assim: ih, rapaz. Um ano botou assim, isso vai dar ruim, uma hora. E passaram 17 anos com medo. Quando o pai morreu, agora ele vai pegar a gente. Nunca usufruíram do perdão, por quê? Porque na hora de perdoar, José, em vez de liberar perdão, deu uma desculpa. Quero ajudar. Por isso que eu falei. Quer perdoar de verdade? Não fique, não, você não fez nada, não. Fez sim. 17 anos depois. Olha como é a carta que eles mandam, nós lemos. Dizer que foi o pai que mandou, né? Peço que perdoe os seus irmãos que cometeram contra você. Tem versão que fala assim, crime, grande maldade e pecado. Eu peço, ele reforça, perdoe os seus irmãos. Perdão de novo. E confessam. Eles estão mandando a carta. No mínimo, eles confessam isso. Cometemos crime, pecado, grande maldade. José, aquela sua conversa que você falou, nosso reencontro, há 17 anos atrás, de que nós não tínhamos culpa, não recriminar, não funcionou, porque nós temos culpa no coração. E mentira não liberta, o que liberta é a verdade. Todo mundo tem consciência, gente, até quem não é crente. Romanos 2,15. E a consciência de quem não está lidando com a verdade fica acusando ele ali, perturbado. Provérbios 28,1. O ímpio foge sem que ninguém lhe persiga. Por quê? Porque a sua mente lhe persegue. Aí José entendeu. José chorou. Então José chorou. Eita, rapaz, eu quis amenizar lá atrás. Estraguei o meu perdão. E tadinho, estão há 17 anos com esse peso. Era para estar vivendo bem aqui, felizes aqui. Mas estão aí com peso, com medo de mim. José chorou. Mas agora ele conserta. Olha comigo aí, para a gente encerrar. Versículo de número 20. O que ele fala agora? Vocês planejaram o mal contra mim. Agora sim. Antes ele falou, vocês não se recriminem, vocês não fizeram nada.
Agora ele disse: não, vocês sim fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Você entende? Dizer antes foi tudo Deus é negar a responsabilidade humana. Mas dizer agora, vocês fizeram mal, mas Deus em sua soberania transformou o mal em bem por sua graça, é outra coisa. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo: você quer viver um perdão profundo? Não diga a verdade, você fez o mal, isso é ruim, isso me feriu, isso machucou, eu te machuco. Quando alguém fala assim: fulaninho, por exemplo, você vai pedir perdão a alguém, né? Aí a pessoa fala assim: não, pois você não fez nada. Não, eu fiz sim. Não aceite não. Porque senão você não tira a culpa do seu coração. Não, você não faz nada. Não fiz sim, meu irmão. Eu te ofendi, eu fui perverso, eu fui mal com você, eu fui frio, eu fui grosseiro, eu fui indiferente, eu não fui fidedigno, eu não fui leal. Eu fiz sim, não diga que eu não fiz não, porque a minha consciência vai bugar. Você entendeu, meus irmãos? Os caras só foram curados com 60 anos, quando finalmente ouviram: vocês fizeram mal. Aí o coração deles: ufa, verdade. E agora graça sobre a verdade, verdade e graça. Mas Deus transformou o mal em bem. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração?